E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Êxodo 20. Nós iniciamos na semana passada uma série de mensagens, uma série de reflexões, no que nós conhecemos como os 10 mandamentos. A série de mensagens tem como tema palavras que libertam. O propósito é que nós consigamos olhar para esse texto e nos lembrarmos de que as palavras de Deus são palavras que procuram trazer libertação para um povo que estava escravo na terra do Egito. E cada domingo nós estamos vendo uma dessas palavras. Nós vimos na semana passada o versículo de número 3 que diz: não terás outros deuses diante de mim. E hoje nós vamos dar continuidade, domingo após domingo nós veremos uma dessas palavras de Deus para o seu povo. É importante que você traga sempre à sua memória que estas palavras são palavras para que o povo pudesse viver em liberdade, para que o povo pudesse viver bem. Não são regras de Deus que procuram desenvolver autossalvação ou autorredenção. O que isso significa? Significa que não são palavras de Deus em que o povo será só amado ou aceito se fizer exatamente tudo aquilo. Que nós temos uma mentalidade, infelizmente, muito distorcida, que às vezes entendemos que para sermos amados nós precisamos fazer tal coisa. E a verdade do Evangelho é o contrário. Deus nos amou, mesmo sendo nós ainda pecadores. A dinâmica da fé, ela vai na contramão dessa visão. Eu não faço para ser amado. Eu sou amado e como alvo desse amor, eu quero viver para a glória daquele que me amou. É o inverso. Eu não faço para ser salvo, porque se fosse assim seria mérito meu. Mas por ter sido salvo, o Senhor me ajuda a viver da maneira como Ele espera que eu viva. Então essas palavras são palavras que conduzem o povo a uma nova visão na terra que eles vão herdar. Porque seria muito doloroso para todos nós vivermos nessa dinâmica de que eu preciso fazer para ser amado, eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso cumprir as 10 ordens, os 10 mandamentos, como bem conhecemos nessa expressão, para que Deus me ame. E quando chega no decorrer do dia, no decorrer da semana, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós vamos nos dar conta que nós quebramos os mandamentos, porque nós somos pecadores. Não tem como nós vivermos neste mundo caído, com a nossa natureza pecaminosa e não pecarmos. Não tem como. Nós pecamos. Nós somos pecadores. Mas louvado seja o Senhor pela sua graça que nos amou, mesmo sendo nós pecadores, e nos ajuda a vencer dia após dia o pecado que habita em nós. São palavras que libertam. É Deus mostrando para o povo, dentro do contexto do livro do Êxodo, como que eles deveriam viver. Então, esses mandamentos, essas palavras, como expliquei na semana passada, nós não encontramos aqui no texto o termo mandamento, mas sim o decálogo, 10 palavras do termo logos, 10 palavras que são dadas. Quando nós vemos isso, há um contexto. O povo está sendo liberto da escravidão. Eles foram oprimidos, eles foram humilhados, maltratados, durante muitos anos. Só que esse povo humilhado, maltratado, injustiçado, clama a Deus. E Deus ouve o seu clamor. Deus inclina os seus ouvidos e atende a voz daquele que está num momento difícil de dor. E Deus decide, pela sua graça, intervir. Deus liberta o povo da terra da escravidão, da terra do Egito, e o conduz a uma terra prometida, a Canaã. Nesse percurso da libertação da escravidão para a posse da terra prometida, Deus dá uma palavra, ou melhor, dá algumas palavras ao seu povo, dizendo: eu não sou Deus como os deuses do Egito que oprimiam, eu não sou Deus como os deuses dos cananeus, eu sou o vosso Deus que os libertou da terra do Egito e os conduzo para uma nova terra. Então as minhas palavras são palavras que dão vida, que libertam, que dão novo fôlego, não palavras que geram culpa, que geram opressão, que geram distanciamento. Deus fala então com o seu povo e lhes dá uma palavra, palavras de libertação. Então, para você gravar na sua memória, aqui nós encontramos princípios para aqueles a quem Deus já amou, para aqueles a quem Deus já libertou. E Deus então vai os instruir para que eles possam viver bem e também
fazer o bem àqueles que estão com eles a partir de então numa nova terra. Deus vai dizer, como vocês foram oprimidos, quando vocês tomarem posse da terra prometida, não oprimam uns aos outros. Porque a maior luta de um oprimido é ele se libertar e, infelizmente, em seguida se tornar também um opressor. Alguém que sofreu e quando tem a sua liberdade, ao invés de tratar os outros, viver de maneira livre, dar liberdade ao outro, tenta oprimi-lo. E Deus então está instruindo o seu povo para que eles possam viver numa nova terra e assim viver em liberdade. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade não é você ser escravo dos seus desejos. Liberdade não é simplesmente agir ou reagir de acordo com aquilo que vem no seu pensamento e na sua mente. Mas a liberdade é você, mesmo podendo fazer o que você deseja, você escolhe fazer o que é certo e o que é o melhor. Isso é liberdade. Por isso que a escravidão do pecado, é sermos dominados por aquilo que gera em nós o desejo e a ânsia de satisfazer uma necessidade pessoal. Quando você consegue pôr limites, quando você consegue dizer eu quero, mas é melhor não, e pela graça de Deus você consegue dizer não, isso é liberdade. Agora quando você quer, e mesmo diante de todos os problemas você diz eu quero e ponto, e não importa o que aconteça, eu quero, e se eu quero eu posso, você é escravo dos seus próprios desejos, você é escravo das suas próprias vontades, você não tem domínio próprio, e Deus quer que o seu povo fique livre, Deus quer que seu povo viva bem, isso é liberdade. Não sei se você tem o hábito de praticar esportes, e nem o horário que você pratica, mas talvez muitos de nós, ou alguns dos nossos amigos possam gostar de se exercitar, e talvez o único horário que tem é pela manhã, e às vezes o relógio, ou o celular, desperta 5 horas da manhã para a pessoa ir treinar às 6. Ninguém levanta às 5:30 da manhã, dizendo, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, estou cuidando às 5:30 da manhã. Ninguém faz isso em sã consciência. A pessoa levanta às 5 da manhã, porque ela sabe que ela tem um compromisso, e que aquele compromisso vai ser bom para ela. É algo que passa pelo seu intelecto, que ele fala assim, eu preciso acordar às 5:30 da manhã, não vai ser fácil. Eu poderia continuar na minha cama, deitado, pelo menos até umas 7:30, levantar às 7:30 e me arrumar e ir para o trabalho às 8. Mas não, essa pessoa levanta às 5:30 da manhã. Ela levanta às 5:30 da manhã porque ela é livre. Porque se ela seguir o desejo do seu próprio coração, a vontade da sua própria carne, ela não vai levantar às 5:30 da manhã para fazer exercício físico. A liberdade, ela está no fato de entendermos o que é o melhor de Deus para nós. E mesmo quando o nosso próprio coração quer nos enganar e nos levar por outro caminho, a gente busca em Deus a direção e venhamos prosseguir no caminho correto. No livro do Êxodo, o segundo mandamento, que é o que nos cabe hoje, vai dizer o seguinte a partir do versículo 4. O segundo mandamento vai do 4 ao 6. Ele diz assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que Deus está dizendo para o povo, na sua segunda palavra, é que o povo não deveria se prostrar e nem prestar culto a nenhuma imagem, nenhum ícone, nada que pudesse nem ao menos representá-lo. Ele vai dizer o seguinte, sou eu que sou o Deus de vocês, sou eu quem cuido de vocês, sou eu quem tirei vocês da terra do Egito e estou os conduzindo para uma nova terra. Eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus que os toma pela mão, que se manifesta a vocês e dá nova vida para vocês. Portanto, não são amuletos, não são imagens, não são nem mesmo crendices que possa fazer por vocês o que eu estou fazendo. Eu não sou como os deuses da terra do Egito. Eu sou o Deus que conduz você. Se você esteve na semana passada, talvez você possa
fazer uma pergunta que seria interessante, que é do primeiro e segundo mandamento. Parece que eles são muito iguais. Para alguns podem soar até sinônimos, como se os mandamentos se repetissem. Quando ele diz, não terá outros deuses diante de ti, e depois em seguida diz, não farás para ti imagens de escultura. Parece a mesma coisa, mas são palavras diferentes. Há dois tipos de idolatria que Deus está orientando o seu povo para que ele não se torne prisioneiro. No primeiro, que nós vimos a semana passada, e nós falamos bastante, é fazermos de algo um Deus, certo? É pegar o dinheiro e colocar o dinheiro em primeiro lugar na nossa vida e transformar o dinheiro em um Deus nosso, Mamon. É colocar a beleza em primeiro lugar e fazer da beleza, fazer da necessidade do sexo ou de qualquer outra coisa física, algo que ocupe o primeiro lugar e isso se torna um Deus para nós. É colocar, às vezes, pessoas, inclusive, em primeiro lugar, tendo uma idolatria com o marido, com a esposa ou com o filho, e fazer deles o nosso Deus. O primeiro mandamento, a primeira palavra de Deus, vai nesse sentido, de não fazermos de algo um Deus. Mas agora, nesse segundo, o que Deus está dizendo é que nós não podemos fazer dele alguma coisa. Se na primeira eu não posso fazer de algo um Deus, na segunda palavra eu não posso fazer de Deus algo. Eu não posso minimizar, reduzir, cair num reducionismo de quem é Deus e como Ele opera e por que opera e a força do seu poder. Eu não posso tornar o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, num objeto que satisfaça tão somente a minha vontade e o meu querer. Se no primeiro mandamento, na primeira palavra, nós poderíamos perguntar quem você adora, nesse segundo nós poderíamos questionar como nós adoramos. Quem é Deus para nós? Quem é o Senhor? Não farás para ti imagem de escultura, de nada que existe, seja no céu, na terra, debaixo da terra, no fundo dos mares, dos oceanos. O que ele está dizendo é que nós não podemos fazer da nossa fé num Deus Todo-Poderoso algo reducionista. Nós não podemos querer dar uma imagem para um Deus que é todo-poderoso. Nós não podemos querer reduzir o que Deus faz e como faz, da forma que faz, a coisas que são materiais, palpáveis e até mesmo visíveis para nós, porque isso é reduzir Deus. Deus está muito além do que as nossas próprias mãos humanas podem criar. Ele estabeleceu e se revelou para o seu povo, mostrando quem Ele é, mostrando como o povo deveria se aproximar dEle. E a pergunta que surge para você e para mim nessa noite, diante da nossa reflexão, é como nós temos construído a nossa relação com Ele. Essa segunda palavra é uma palavra que liberta, é uma palavra que traz vida para o povo que está ouvindo, por tudo que eles estavam vivenciando. É necessário que você entenda esse texto dentro do seu contexto. O povo estava saindo da terra do Egito, e os povos antigos, eles cultuavam os seus deuses. As culturas antigas e as culturas remotas, elas sempre procuravam algo que pudesse trazer proteção para elas. Então, se você chegasse numa cidade daquela época, haveria um altar para algum deus na entrada da cidade. Se você fosse no centro daquela cidade, na praça, haveria a imagem ou um altar de um deus que pudesse trazer paz ou alento àquele povo. Se você fosse nas casas, haveriam símbolos, haveriam amuletos, haveriam várias coisas que representavam o que o Deus que eles criam poderia fazer para protegê-los, para ampará-los, para dar algo para eles que eles precisavam. E assim, esta ideia, que era muito comum nos povos antigos, poderia se tornar uma prática no meio do povo de Deus, e o povo de Deus correr o risco de reduzir Deus a uma imagem. Eu digo que poderia correr o risco, mas a gente sabe que de fato eles fizeram exatamente isso, né? Quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, o que eles construíram? A imagem de um Deus. Eles colocaram todos os ouros, colocaram uma temperatura alta, aquele ouro criou uma forma, se tornou uma forma de bezerro, e eles disseram, eis o nosso Deus. Está aí uma imagem.
reduziram Deus a um objeto. Porque muitas pessoas, ao invés de descansar e confiar num Deus todo-poderoso, preferem depositar sua esperança em algo que seja visível e palpável. E com isso reduz quem Deus é. Reduz o Senhor. Então Deus diz, olha, não faça nenhum ídolo, não faça nenhum ícone, não faça símbolos, imagens, seja do céu e etc., mas que vocês possam permanecer firmes em mim, sabendo qual é o meu caráter e quem eu sou. E Deus não é um objeto. Deus não é um ser que nós podemos manipular, gerenciar, administrar. Se você reduzir a Deus, você transgride a sua segunda palavra, mas, ao invés de pensar em punição, em pensar, se eu reduzir a Deus, eu vou ser castigado por isso, você precisa pensar que se você reduzir Deus em qualquer coisa, você vai viver oprimido pelo objeto ao qual você o reduziu. Você vai se tornar dependente do objeto que você mesmo criou. Deus o libertou, mas você mesmo se aprisiona. Deus o libertou, mas você pode criar um objeto que se torna a presença de Deus para você. Nós precisamos lembrar dessa palavra, porque você e eu, nós não podemos transferir a confiança que temos em Deus para nenhum objeto. Para nenhum objeto. Não adianta você ter um amuleto contra mal olhado, tá bom? Não adianta. Tem um trevo de 4 folhas. Eu tenho um trevo de 4 folhas, não posso deixar esse trevo de 4 folhas de lado. Nenhum objeto, seja ele estes ou algum objeto, até mesmo religioso, nenhum deles substitui quem Deus é e quem Deus faz. Não existe imagens, não existe ícones. E este é o mal que Deus quer poupar o seu povo de viver. Deus está dizendo, eu quero libertá-los do paganismo. Eu quero libertá-los dessa consciência que foi constantemente posta diante de vocês, de que eu estou nessas coisas. Por quê? Porque o paganismo, ele é um mal. O paganismo, ele mexe com a nossa relação com Deus, com o Senhor Todo-Poderoso. Preste muita atenção, porque esse assunto é delicado e ele está presente demais na nossa sociedade cristã, tanto na época medieval quanto na geração pós-moderna. Foi-se criada uma ideia de que nós nos relacionamos com Deus a partir de uma troca. Eu faço e Deus me dá. Eu compro o favor de Deus, eu compro. Isto faz parte de um conceito pagão. O paganismo era assim. Os deuses que os povos serviam, que se representavam através de imagens ou de outros ícones, eram assim. E no decorrer da história, a igreja fez isso. A igreja cristã começou a pagar para ir para o céu, começou a fazer troca com Deus, começou a se criar um sistema de que eu tenho que fazer para que Deus me dê. E até hoje, no meio evangélico, no meio protestante, nós encontramos uma mentalidade em muitos cristãos que é pagã, que é um sistema de troca. Eu vou dar o dízimo na igreja, pastor, mas eu quero receber 2 vezes mais. Ou os pastores dizem, dê, que Deus vai te dar em dobro, você vai ver. Isso é paganismo, é troca. Nós consagramos o nosso dízimo, a nossa oferta, por gratidão, porque Deus supre as nossas necessidades, mas não é troca. Quando nós fazemos porque eu estou dando, porque eu quero receber mais, como se fosse um investimento imobiliário, um investimento financeiro, eu estou fazendo para Deus me dar, isso é paganismo. Isso é uma forma de tentar comprar o favor de Deus, e Deus não se vende. Deus não se vende. Quando você pensa, eu vou fazer tal coisa, porque pelo menos se eu fizer, eu diminuo a ira, a revolta, a indignação de Deus, e Deus vai fazer algo melhor para mim, você está reduzindo, porque Deus nos ama sendo pecadores.
Não é o que você faz que muda o favor de Deus, mas é um Deus que te ama e você consciente do seu amor que faz você buscar viver segundo a vontade e o querer dele. Senão você o reduz. Se torna um Deus manipulável. Se torna um Deus aonde depende da sua criatura. O que a gente vai fazer, aí vai ser a resposta de Deus. Eu o convenço. Quando Deus dá essa palavra para o seu povo, Ele está dizendo, olha, se libertem da cultura pagã, porque aqueles que são dominados pela cultura pagã são enganados, explorados, são humilhados por aqueles que fazem uso de todas essas coisas para abusar da sua própria fé. Nos tornamos escravos. Pensamos em fazer o que é bom, pensamos em fazer o bem, mas às vezes manipulado ou instruído para que nós possamos receber alguma coisa em troca. E aí quando você não recebe, alguém chega para você e diz assim, é porque faltou fé para o seu irmão. Se você tivesse mais fé, tinha dado certo. Não é a sua, a minha fé. Porque nós somos falhos. Nós falaríamos como aquele homem que chegou para o Senhor dizendo assim, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A nossa fé é vacilante, nós somos falhos. Mas quem opera é Deus por meio do seu poder e da sua graça. Portanto, o que Deus está dizendo é que nós não podemos reduzi-lo. Não reduza o Senhor. Muitas pessoas vivem nesse medo. Será que se eu não for na igreja, no culto hoje, vai acontecer alguma coisa? Ah, eu faltei do culto, aí bate o carro, tá vendo? É porque eu não fui no culto. Se eu tivesse no culto, não tinha batido o carro. Foi castigo de Deus. Não, é que você é barbeiro mesmo, irmão. Deus não teve nada, não é porque você não veio no culto que você bateu o carro. Porque você pode vir no carro, sair do culto e bater o carro. Aí você vai falar o quê? Ah, não, aí foi da vontade de Deus porque eu fiz minha parte, então Deus deixou. Sabe como não faz sentido? A gente procura uma justificativa para as coisas que não têm justificativa, são coisas da vida. Mas a gente quer reduzir. A gente quer colocar Deus numa condição de que Ele é um Deus de troca. Um Deus que vai nos dar de acordo com aquilo que nós fazemos. E isso torna o cristianismo uma superstição. E quando nós lemos esses versos, é exatamente sobre isso que Deus está dizendo. Eu não sou como os deuses da antiguidade, eu não sou como esses deuses que fazem barganhas, eu não sou como esses deuses que faz troca, eu não sou como esse conceito de deuses dos povos, de que para que haja produção na terra, você tem que fazer um sacrifício, para que você receba tal coisa, você tem que colocar seu filho como sacrifício, para que você consiga ter uma boa colheita, você precisa fazer tais reservas. Deus não faz como os deuses que têm as suas imagens. Ele é um Deus que age com graça, misericórdia, amor e poder, e que apesar de nós, Ele nos abençoa e cuida da gente. Não reduza Deus, não reduza. É importante também reforçar que Deus não está aqui indo contra, inclusive, a produção artística e a criatividade. Não significa que a gente não pode ter, inclusive, desenhos a respeito da história da igreja, do cristianismo. Isso, inclusive, durante um bom tempo na história da igreja, foi a forma de evangelizar, de ensinar. Como você deve saber, a Bíblia, na linguagem que nós temos em mãos, e que os povos tiveram, ela foi traduzida muito depois. Ela era lida nos originais, depois foi para o latim, e depois, então, foi traduzida para o alemão. Até chegar na nossa linguagem, o povo não tinha acesso às escrituras. E muitas das coisas eram comunicadas por desenhos, por imagens, que são conhecidas até hoje. Se a gente for em templos na Europa, nós vamos ver grandes artistas que desenharam a história do cristianismo. E era assim que as pessoas aprendiam. O que Deus está falando é que esses objetos, esses desenhos, seja o que for, não pode se tornar para nós uma imagem que reduza quem Deus é. Atribuir à imagem poder, transformando qualquer imagem em ídolo, a ser adorado ou reverenciado, é algo que Deus nos orienta para que não façamos. Só Deus deve ser adorado. Então, quando você ver um desenho, ou ver uma imagem, não precisa se escandalizar. Mas saiba que aquilo apenas é uma imagem histórica. Porque Deus, Ele não pode ser reduzido a nenhuma imagem. Qualquer desenho, seja da pessoa de Jesus,
vai estar cheia do conceito de quem o desenhou. Vai estar marcada pela compreensão do indivíduo que é o artista de quem é Deus. Deus não é a imagem. A imagem é uma concepção humana, criativa. Só Deus continua sendo Deus. Só Deus continua sendo Deus. Não dá para reduzir, não pode reduzir. E nós precisamos nos achegar a Ele. Jesus, Ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há uma forma de irmos até o Pai, através de Jesus. De mais nada e de mais ninguém. Jesus é o caminho. Quando nós lemos esse texto e a gente para refletir sobre a nossa caminhada diante de Deus, na busca do Senhor, nós precisamos entender que Jesus é o caminho e a verdade e a vida pelo qual nós devemos seguir. Tem uma palavra do Senhor aqui nesse texto que eu preciso também destacar para não gerar dúvidas, que é quando Deus diz assim, olha só, versículo de número 5: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, é uma palavra interessante, né? Porque ele diz assim, que quando nós amamos a Deus, porque isso que está presente, né, fala do amor que nós temos, Deus faz misericórdia para aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Amam e guardam, não é legalismo. A base dele não é legalista, a base é do amor. É por amar a Deus que nós guardamos. E ele vai dizer assim, olha, eu abençoo os filhos dos seus filhos, os filhos daqueles que me amam, que guardam as minhas palavras. Há um legado abençoador que é deixado por aqueles que andam nos caminhos do Senhor. É lógico que a outra palavra mexe com a gente, né? Porque fala também que quando a coisa também desanda, as outras gerações sofrem. E aí, então, mediante isso tudo, muitas pessoas começam a pensar assim, será que os problemas que eu enfrento foi porque meu avô, meu bisavô fez alguma coisa que não devia? Né? Não é possível, para tudo dar errado desse jeito, deve ter tido um abençoado na minha família que jogou pedra na cruz. Né? E fica com essa mentalidade, tentando encontrar um indivíduo ou um argumento para que possa trazer um consolo, ou pelo menos uma explicação para as dificuldades que enfrenta. Mas é necessário que você se lembre que em Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada. Em Cristo Jesus, todo mal foi quebrado. Toda dívida foi paga. Não há maldição, não há pecado, não há comportamento errado, não há nem consagração de um filho, para quem quer que seja, aonde quer que seja, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não liberte, não quebre. O sangue de Jesus derramado na cruz é suficiente para que nós vivamos em paz e em liberdade junto ao nosso Senhor. O sangue de Jesus derramado naquela cruz, o sacrifício do nosso Redentor é suficiente para que nós vivamos em paz com Deus, vencendo e lutando as batalhas do nosso dia a dia. Diante dos nossos equívocos, Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos orientará e nos trará graça para que sejamos corrigidos. Diante dos nossos acertos, Deus continuará nos motivando, nos animando para que nós possamos prosseguir. O que nós precisamos, de fato, é olhar para a mensagem da cruz, olhar para as 10 palavras que o Senhor deixou também no Antigo Testamento, que são palavras de liberdade, e procurarmos discernimento para que não estejamos de maneira alguma reduzindo quem Deus é. Que nós não estejamos depositando a nossa esperança e a nossa confiança em coisas e não em Deus. Nem mesmo quando estas coisas para nós possa representar ou simbolizar até mesmo Deus. Porque isso é da nossa cabeça humana. Deus está além, muito além. Que você, ao ouvir essa palavra, possa se lembrar que nada, nem ninguém, pode separar você do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Palavras que libertam. Ame o Senhor, guarde os seus mandamentos, jamais confunda a criação de Deus
com Ele que é o Criador. Jamais. Não construirá imagens de nada que há no céu, na terra ou nos mares. Não confunda a criação com o Criador. Não confunda a lei com o autor da lei. Essa expressão ela é necessária nessa noite, porque se você pensar em cumprir uma lei, mas esse cumprimento da lei não revelar a essência de quem é Jesus, de quem é Deus, talvez você esteja cumprindo a lei de maneira errada. Talvez você não entendeu a lei, porque a lei ela revela quem é o autor dela. E o nosso Senhor é um Deus de graça. Jamais aceite outro mediador entre você e o Pai, que não seja Cristo Jesus o Senhor. Porque foi Ele quem morreu na cruz, para que você vivesse em liberdade. Encerrando,